Ok, então boa noite a todos. Obrigado, agradecer o convite para estar presente nesse evento. Eu estava pegando a palestra dos Gêmeos, fantástico, né? A gente está falando sobre método diagnóstico, está falando sobre câncer, que é tão importante até mesmo por conta da alta incidência e das projeções que a gente tem para o futuro. E meio que foi uma casadinha, né? Acho que vocês fizeram de caso pensado, inclusive. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre manejo nutricional de pacientes na quimioterapia. Então, né, como os meninos já falaram, eu sou Rodolfo Cerqueira, sou nutricionista, eu sou pós-graduado em terapia nutricional e nutrição clínica pelo GANEP, sou pós-graduado em nutrição e fitoterapia pela FAM e mestrando em biotecnologia pela UFES. Atualmente eu trabalho com nutrição oncológica na Clínica AMO, aqui de Feira de Santana, e sou professor, né, de graduação e pós-graduação. Queria, de antemão, agradecer o convite. E vamos lá, a gente discutir um pouquinho sobre a nutrição na oncologia também. E eu costumo dizer que a parte mais importante do currículo, na verdade, é esses lindos aí de minha vida, que é o meu filho, o Bernardinho, que hoje já está enorme, né, 2 anos e meio, quase 2 anos e 5 meses, e minha esposa, a Renata, que também é nutricionista, e que vem para brilhantar, na verdade. A grande parte do currículo é essa. E aí eu costumo fazer brincadeiras com ele, coloco eles nas apresentações, e aí o Bernardinho falando, oba, hoje tem palestra do papai. Então vamos lá. Eu ia declarar que não há conflito de interesses, né? Eu sou apenas um professor universitário e que gosta de inquietar, né, a sociedade, assim como os profissionais da área de saúde, para a gente pensar sobre a nutrição e sobre a relação que isso pode ter na nossa saúde. Bem, costumo falar que quando a gente fala de manejo, né, nutricional para paciente oncológico, seja qual for o tipo de câncer, os meninos até falaram da modificação do metabolismo, né, e que pode ter um incremento metabólico e um gasto energético aumentado, né, até 30 vezes, como um deles falou, se foi o Danilo ou foi o Marcos. E realmente, quando tem esse incremento de gasto energético, toda a parte nutricional pode promover um desbalanço, né? Então a gente pode acontecer inúmeros fatores associados a essa mudança no metabolismo que podem propiciar a uma desnutrição. E eu falo que a desnutrição, de certa forma, é um inimigo silencioso, altamente perigoso e complexo, né? A desnutrição, para a gente ter ideia, ela é o agravo clínico mais presente nos pacientes hospitalizados. E quando a gente fala de paciente hospitalizado com câncer, ela se agrava ainda mais. Então, esse inimigo silencioso não é o Batman, não é o ninja, não é nada do tipo, é, de fato, a desnutrição. E a BRASP, que é a Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, lançou uma campanha em 2018 que é Diga Não à Desnutrição. Não sei se vocês conhecem, e é uma campanha mnemônica, onde cada letra da desnutrição, né, ela dá um passo, são 11 passos, né, um direcionamento para o que fazer para evitar a desnutrição. Mas por que a Brasp lançou essa? Em 96, né, foi feito um trabalho, né, chamado de Ibranutri. Ele foi capitaneado aí pelo Dudan Landsberg, doutora Maria Isabel Corrêa, e eles se propuseram a avaliar hospitais da rede pública em todo o país. Foram 4 mil pacientes que foram avaliados na avaliação subjetiva global e alguns outros métodos de avaliação para chegar no diagnóstico e ter a percepção de como está o estado nutricional dos nossos doentes hospitalizados. E, através desse, foram uma pesquisa grande, né, envolveu muita gente também, e nessa pesquisa, né, entendeu-se que cerca de 60% desses pacientes hospitalizados estavam desnutridos, né? Isso lá a pesquisa foi em 96, publicada na Revista Brasileira de Nutrição Clínica em 98, e tiveram outras publicações também do Ibranutri, rendeu muita publicação, mas está falando de 20 anos atrás, né? Mais de 20 anos atrás. E hoje em dia, né, 2020, o cenário, posso garantir para vocês, é extremamente parecido. Há 20 anos atrás, tinha um cenário onde a gente tinha um PET dessa capacidade, dessa tecnologia que os meninos aí da bioquímica, os meninos da bioquímica falaram,
né? A gente não tinha tanta capacidade no que diz respeito à evolução de uma cirurgia, a gente não tinha tanta tecnologia numa dieta interal, ou mesmo a dieta parenteral, então a gente menos recurso, e hoje em dia o recurso aumentou, a nossa capacidade diagnóstica aumentou, nosso entendimento também aumentou, nunca se publicou tanto em todas as áreas, né? Não só na nutrição, mas em outras áreas também, como nos últimos 20 anos. Então, nossa capacidade tecnológica e mesmo no que diz respeito à científica aumentou e muito. E hoje, o perfil de desnutrição nos hospitais é igual. A gente tem cerca de 60% dos pacientes no hospital estão desnutridos, ou pior não, mas ou vão desnutrir nos 15 primeiros dias sob os nossos olhos. Então, isso eu como nutricionista, né, eu falo muito sobre a desnutrição hospitalar, chega a me doer os ouvidos falar sobre isso, né, que em 15 dias esse cara vai desnutrir na tua frente. Né, se a gente não tiver a nossa... e até mesmo, muitas vezes, não é nem culpa somente dos profissionais, obviamente, né, é culpa de vários processos, entre eles o próprio adoecimento, a própria evolução e fisiologia, fisiopatologia, né, do indivíduo, né, mas enfim. Então, nesse estudo, né, eles também conseguiram avaliar o número de desnutridos entre os pacientes oncológicos, né? Então, entre os pacientes oncológicos, esse número aumenta ainda mais. Ele mostrou em torno de 48% desnutrido, mais em torno de 22%, 20% de risco nutricional, mas aí acaba sendo em torno de 60% de desnutrido, ou que desnutriram no decorrer do tempo. Então, essas imagens aqui, né, que chegam, de certa forma, a chocar a gente, é corriqueiro no hospital. Então, você vê um idosinho, né, com a perda de massa muscular extremamente importante em membros inferiores, em quadríceps, aí quase não tem, né, músculo, né, o joelho com a proeminência, você vê ali no tronco, no tórax desse paciente, você não tem resíduo de massa muscular, você tem abertura de lesão por pressão e inúmeras outras consequências. O sistema imunológico decai também, porque o sistema imunológico ele precisa de proteína, precisa de músculo também para poder estar ativo. Então, tem inúmeros fatores. E, em relacionado ao paciente oncológico, o número aumenta muito. Desses 4.000 pacientes, 794 pacientes estavam, dos avaliados, né, eram pacientes oncológicos, cerca de quase 20%, né, 19% dos pacientes avaliados eram pacientes oncológicos. E dentre os pacientes oncológicos, 45,1% tinha desnutrição moderada e 23,3% de desnutrição grave. Então, quando a gente está falando de doente oncológico e doente oncológico hospitalizado, esse número chega aí bem, né, próximo a 70%. Então, a gente tem um grau de desnutrição ainda maior no paciente oncológico, né, por conta dessa alteração metabólica também, obviamente. E, né, uma cascata que acaba acontecendo, eu costumo falar, até antecipando mesmo, dando orientação aos meus pacientes, para a gente não deixar virar uma bola de neve. Porque, assim, com o desenvolvimento da doença, né, e as características da própria célula, né, o tumor, né, a célula não só o tumor, mas a célula... porque, assim, o tumor, ela não necessariamente ainda ele já é um câncer, né, o tumor pode ser a característica como a gente acaba chamando, né, tumor benigno, onde ele não tem a característica de câncer. Câncer é quando ele consegue extravasar, né, o tecido e aderir ou mesmo avançar sobre tecidos adjacentes, coisa do tipo. Mas a característica do tecido canceroso, né, da célula cancerosa, é de fato esse metabolismo mais aumentado e ela gera citocinas para potencializar a capacidade de alimentação dela, como, por exemplo, uma citocina que a gente chama de PIF, que é do inglês, né, mas é fator indutor de proteólise. O que é que a célula cancerosa faz? Ela libera uma citocina, que essa citocina vai degradar músculo, né, nossa musculatura, para gerar mais energia, porque ela tem um desvio do metabolismo, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre esse desvio metabólico e do uso da glicose, que casa muito bem com o tipo do exame que os gênios da biomedicina estavam falando agora há pouco, né, da capacidade de ele captar mais glicose, né, um mecanismo que a gente já sabe há muito tempo, né, e que a tecnologia está utilizando, inclusive. Né. Mas essas características, essas depressões vão gerar, essas alterações da doença oncológica, pode gerar uma inflamação, essa inflamação pode gerar anorexia, né, que é a diminuição do apetite, não é a mesma coisa que a anorexia nervosa, obviamente, anorexia com a perda de apetite, o paciente fica
sem ânimo para comer também, uma fraqueza, uma fadiga, que a gente chama de astenia. Né? Porque uma coisa é eu ir para a academia, né, fazer atividade física lá e me cansar. Eu estou cansado, estou fadigado. Outra coisa é o paciente não fazer nada, estar na cama o dia todo e se sentir fadigado. A gente chama de astenia isso, né? Isso pode ser causado, pode ser gerado pelo próprio câncer, né? Aí tem a diminuição de peso, o paciente acaba perdendo peso muitas vezes, e mesmo com o que considera, né, o IMC normal, o paciente pode estar desnutrido por conta de uma perda de peso não intencional, muito agressiva, dentro de um mês ou mesmo dentro dos últimos 6 meses. E a gente sabe que no processo de descoberta, na investigação da patologia, os indivíduos acabam também ficando mais angustiados, ansiosos, né, e acabam, de certa forma, não conseguindo se alimentar tão bem e tem o processo da desnutrição já sendo instalado. Então, muitas vezes, quando o paciente chega para mim, né, chega lá para iniciar o tratamento, ele já chega com a perda de peso de 10%, 20% nos últimos meses, durante o período de investigação, né, porque fica realmente, tem toda essa questão, a ansiedade, a angústia, a incerteza de como é que vai ser, né, e tudo mais, e a correria para poder iniciar o tratamento. Então, tem essa fadiga, a própria depressão, como eu falei, né, e além dessa perda, né, da musculatura, pode acontecer também na utilização de substratos energéticos, né, a própria gordura e o músculo, né, vão acabar entrando no circuito, mesmo o câncer sendo favorecido pelo metabolismo anaeróbio, né, onde a gente tem a predominância do uso da glicose, de fato na glicólise anaeróbia, mas a gente vai acabar utilizando esses substratos energéticos e tem alterações do metabolismo a nível hepático também. Aqui o mecanismo, né, uma célula normal, ela vai ter teoricamente vai ter o metabolismo lento e o metabolismo rápido, que a gente fala, né, metabolismo oxidativo, que é metabolismo lento, metabolismo, né, com a presença aí e com a utilização do ciclo de Krebs, cadeia de transporte de elétrons, e o metabolismo anaeróbio, a gente vai ter uma glicólise que o resultado final vai ser o lactato. E na célula cancerígena, inclusive, esse lactato, que vai gerar de certa forma, não somente o lactato, que ele vai atrair também íons H+, vai gerar uma acidificação das células em volta, e essa acidificação vai ser importante, digamos assim, para o tumor avançar. Então, ele, através do metabolismo dele, que ele vai utilizar a glicose e gerar como produto, né, o lactato, e o lactato vai atrair íons H+, ele vai acidificar o meio onde ele está presente, matar aquelas células daquele tecido que está lá e vai conseguir ganhar espaço, conseguir expandir. Inclusive, talvez por conta do próprio metabolismo, a gente chama de efeito Warburg, né? Ou talvez por conta desse metabolismo, ou, né, seja uma recíproca também. E a célula normal ela vai ter capacidade tanto de usar a glicose como de usar outros substratos. Né? Ele não vai sempre direcionar para a formação de lactato, ele pode direcionar para o metabolismo oxidativo. A célula cancerosa prefere glicose, isso é um fato. Mas não é que comer açúcar, como é que o açúcar é o alimento do câncer, que se o paciente tiver diagnóstico do câncer, não pode comer mais nenhum tipo de carboidrato. Não é isso. Né? Como eu falei, se a célula não tem carboidrato, ela vai buscar outros substratos energéticos, dentre eles o músculo. Né? Então, o que acontece muitas vezes é por conta da falta do paciente buscar orientação, né? Ele acaba restringindo a alimentação, não come carboidratos, né, batata doce, empim, banana da terra, biscoitos, etc. Não come carboidrato, mas baixa muito o gasto energético quando o consumo energético, perdão. E como o gasto energético dele está aumentado, ele promove um balanço calórico negativo sem querer. Né? Então ele come menos, está gastando mais, ele vai perder peso. Para a gente perder peso, a gente tem que promover balanço calórico negativo. Para ganhar balanço calórico positivo. Não tem outra. Então, quando a gente tem essa diminuição do consumo por restrição, né, porque eles tiram tudo, não sabem o que comer, e aí fica, né, meio que sem alimentar. E aí vem toda a cascata, como eu falei anteriormente, uma bola de neve. E isso acaba sendo prejudicial. Eu até brinco com os meus colegas, com os oncologistas, né, que quando for dar o diagnóstico, antes de dar o diagnóstico, manda o paciente procurar um nutricionista, porque pelo relato dos próprios pacientes, depois que ele ouve, né, o diagnóstico, né, você está com câncer, ele não ouve mais nada. Né, e aí sua psicologia trata também, investiga e tudo mais, estuda toda essa questão, mas depois que falou, você está com câncer, ele abre o chão, eles relatam assim exatamente,
Tem um comercial que é muito do Hospital de Amor, que era o que mostra uma criança, né, o chão, descendo esse chão, e todas as incertezas, o processo, né, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, e por aí vai. Então, estar bem nutrido é importante para um bom prognóstico, né? Deixa eu avançar aqui. E a gente pode falar assim, mas essa questão da desnutrição, em hospitais da América Latina, né, também capitaneado por doutora Maria Isabel Correia e doutor Dan Wetzberg, e eles perceberam uma taxa de 20 a 50%, né, desses pacientes que estavam internados também com desnutrição. Então, não é uma condição do Brasil, é questão do hospital. Infelizmente, não existe ambiente mais desnutridor do que hospital. Claro que, obviamente, não é o ir para o hospital e trabalhar, ou mesmo ir para o hospital ficar internado por nenhum motivo, né? Mas é associado, obviamente, à condição clínica, né? E todos os percalços que o indivíduo pode ser cometido no hospital, como o próprio balanço calórico inadequado ou o balanço calórico negativo, que a gente propõe para o paciente. Infelizmente, pode acontecer de a gente fazer uma meta calórica, meta nutricional, e a meta não ser atingida, porque pausa a dieta do sono, por exemplo, pausa a dieta para o banho, pausa a dieta para a fisioterapia, esquece de ligar a dieta. Quando era para ligar, o paciente teve vômito, e aí espera para poder repassar, perde a sonda, ou, né, enfim, inúmeros fatores. E uma brincadeira que eu costumo falar, como é que eu faço para a gente evitar essa perda de peso? Como é que a gente faz para evitar a desnutrição? É ter sempre uma carta na manga. A gente tem que ter estratégias, né, e a gente sabe que os pacientes eles variam, então são pessoas, né, não é um paciente de mama, um paciente de pâncreas, é um paciente, né, onde é uma pessoa que tem hábitos, né, características, né, próprias, obviamente, e tem já dentro de si mesmo condições ou mesmo falar vivências, né, valores, né, que a gente tem que respeitar, mas a gente tem que ter inúmeras possibilidades para conseguir tratar esse paciente. Então, como eu brinquei, tenha sempre uma carta na manga. Nem sempre vai ser a mesma ferramenta que a gente vai utilizar, né? E para ajudar nesse combate à desnutrição e no manejo nutricional na quimioterapia, eu convidei aqui para a palestra o Sun Tzu. Não sei se vocês conhecem, creio que sim, esse livro, A Arte da Guerra. A Arte da Guerra é um dos livros mais lidos no mundo e reza a lenda, né, que o Sun Tzu era um general chinês que conquistou inúmeras batalhas, e reza a lenda que o Napoleão se baseava nas estratégias do Sun Tzu para poder expandir o território dele, né, e tudo mais. E reza a lenda também, vamos dizer assim, que o Sun Tzu, na verdade, nem existiu e que o livro, né, foi escrito com base em vários generais chineses e atribuídos a um único herói. Herói ou vilão, a depender de quem conte a história, né, obviamente. Mas aí o Sun Tzu, ele tem inúmeras ideias, né, ideais, que vai nos ajudar a combater. E o Sun Tzu falava que na batalha, os fracos morrem primeiro. E, infelizmente, né, a ciência tem demonstrado isso. O paciente desnutrido, ele tem o pior prognóstico. Por conta disso, inclusive, que eu iniciei a apresentação, né, falando da desnutrição. Paciente desnutrido, independente do local do tumor e do estadiamento, tem mais chance de morrer. Então, a desnutrição é um fator preponderante aí para a sobrevivência desse paciente, né? E um detalhe importante em relação à desnutrição é que, né, a Braskem lançou um material que a gente chama de DITEM, né, que é as diretrizes para tratamento da doença oncológica, em 2018, e nela consta esse seguinte dado: estima-se que cerca de 10 a 20% dos óbitos nos pacientes com câncer possam ser atribuídos à desnutrição e não à doença oncológica. E aí eu trago mais um dado do INCA, que 50% dos pacientes oncológicos, no momento da morte, estão desnutridos. Então, a desnutrição, ela conversa muito com a morte oncológica, né? Então, evitar, de fato, a desnutrição.
Uma outra coisa que o Sun Tzu fala é: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Então a gente tem que nos conhecer, conhecer nossas virtudes, nossas possibilidades e mesmo conhecer o inimigo. Quem é o câncer? Por isso que a gente estuda tanto o câncer. Outro dia, numa aula, eu falei assim que eu amo câncer. Aí a menina: ama câncer, professor? Como é isso? Na verdade, eu amo câncer no sentido de amo estudar isso e entendê-lo, porque nossa capacidade de entendimento sobre a doença vai nos dar uma vantagem. Se você conhece, por exemplo, quando os meninos falaram aí do método diagnóstico, né, através do PET, se a gente conhece a característica dele, é mais fácil a gente conseguir combatê-lo, né? É mais fácil a gente saber onde que a gente vai atuar. Inclusive, o avanço da quimioterapia, ele perpassa exatamente por isso. E aí vem bem forte, né, a imunoterapia, né, mas o tema não vai ser esse. Então a gente tem que conhecer do nosso inimigo, né, conhecer bastante o nosso inimigo para a gente conseguir trazer aí benefícios. Então, nesse mesmo Ibanutra aí, que é esse estudo multicêntrico, através da avaliação subjetiva global, a gente consegue entender que muitos dos nossos pacientes são desnutridos. O que a gente pode fazer? Antecipar e antever, ou mesmo evitar, né, corrigir a desnutrição. Né? E como é que a gente corrige a desnutrição? Vocês vão ver que todos os outros sintomas, ou mesmo efeitos, como a gente chama de toxicidade, do tratamento, eles conversam também com a desnutrição. E é por conta disso, inclusive, que a morte do paciente oncológico, quando ela vem, está associado, em maioria não, que é 50%, né? Em 50%, em metade dos casos, está relacionado com a desnutrição. Assim, aqui é o Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica, o INCA e a Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica vem cada vez atualizando, né, os consensos, o inquérito lançou, e agora no final do ano está previsto fazer o lançamento do novo inquérito, então a gente vai ter atualizações. E esse quadrinho aqui eu uso ele bastante em inúmeras falas ou mesmo aulas, que a gente tem a perda de massa muscular no doente, na verdade no idoso, e a gente pode correlacionar também com a oncologia. Nesse estudo aqui, né, a gente tem a perda, né, na verdade pegou-se indivíduos, né, jovens, e deixaram 28 dias com inatividade. Eles tiveram, né, uma perda de massa muscular nos membros inferiores em torno de 500 gramas. E os idosos, em 10 dias de inatividade, tiveram cerca de quase 1,5 kg de perda de músculo nos membros inferiores, quase 3 vezes mais, num período de tempo 3 vezes menor, e consumindo proteína, consumindo as que a gente chama de RDA, né, as diretrizes, recomendação de consumo. E quando a gente fala do indivíduo hospitalizado, olha só esse quadro, a gente tem um jovem lá de 28 dias inativo, tem aqui os idosos em 10 dias de inatividade e os idosos hospitalizados em 3 dias de hospitalização. Ele tem perda de massa muscular. Então, quando a gente está falando de idoso e de hospitalização, a gente vai ter uma perda de massa muscular mais proeminente, independente da doença. E quando fala da condição oncológica, né, tratamento oncológico, a gente tem agravantes. Primeiro, tem uma condição que está agredindo o corpo do indivíduo, porque assim, todo o tratamento é uma agressão também, né? São células, e para matar essas células, infelizmente, não se consegue matar só elas. Então você vai para a radioterapia, né? Você tem infusão na administração, ou mesmo exposição, melhor dizendo, de raios, né, que não vão atingir somente a célula doente. Ele vai atingir tecido vizinho, tecido saudável também. Você tem quimioterapia, que é sistêmico, e que da mesma forma eles vão nos marcadores. Toda célula que tiver característica semelhante à célula cancerosa, cancerígena, ela vai também sofrer o impacto, né? Através da quimioterapia, existem vários tipos de quimioterapia, e eles podem agir com ciclo, né, se chama assim de droga ciclo específico, ela pode atuar num ciclo de divisão celular, pode ser também um pouco mais generalizado, atuar num momento específico. Tá? A gente chama de ciclo específico, né, e fase específica. Mas, enfim, então ela pode atuar inibindo a divisão celular. E toda célula que tem rápida divisão celular, rápida de proliferação, ela vai também ser acometida. Se a gente fala de um outro tratamento, que é a cirurgia, você tem um trauma, né? A cirurgia é um trauma, você aumenta metabolismo no que diz respeito a gasto energético para poder cicatrizar. Então, o indivíduo oncológico, numa condição hospitalar, ele vai perder muito mais peso, né? Então, a gente tem que estar atento para isso.
E aí eu trouxe aqui uma figurinha também, né, que esse cara, ele é um médico cirurgião, que é o Dr. Paul Wischmeyer. O Paul Wischmeyer, ele sofreu com inúmeras cirurgias, né, a nível intestinal, e aqui, nessa foto da esquerda, não sei se parece para vocês esquerda também, mas eu creio que sim, ele está ali com o filho dele, em julho de 2014, antes da cirurgia. E em agosto de 2014, no pós-cirúrgico, ele teve uma perda de massa muscular aproximadamente de 21 quilos de massa muscular. Então, ele, no relato, ele escreveu um artigo falando do relato da experiência dele, e ele fala que era impossível andar nos corredores do hospital sem ter fadiga, sem conseguir, ele falou que não conseguia andar e respirar bem. Ele falou que não conseguia pegar o filho dele no colo, se bem que o filho dele é grandão, né? Mas enfim. E vamos aqui para um outro conselho do Sun Tzu. O Sun Tzu fala, né? Ele mandou para mim nem WhatsApp, ele mandou um Telegram para mim e falou aqui, ó, o exército precisa seguir o manual. E aí eu respondi para ele, concordo, que tal de tem? Aí ele falou, aí sim, moralizou, tio, o Sun Tzu tá moderno, né? E aí eu mandei para ele a diretriz, né, da BRASP, o DITEM de oncologia, e falei com ele, baixa aí e se atualiza, né, para poder vencer as batalhas. E temos também, deixa eu voltar aqui, eu fiz uma brincadeira, né, aqui é o DITEM, né, na BRASP, e eu botei ali o consenso, olhando assim meio de lado, mas o consenso, né, vamos dizer assim, tá mais desatualizado, porém é muito mais completo do que a diretriz. E aí agora vai sair na nova versão, tudo. O Sun Tzu também fala, né, surpreenda seu inimigo com um ataque rápido e coordenado. Eu brinquei, botei a marca ali. A gente precisa se antecipar ou mesmo antever os problemas. Então, se o paciente vai fazer quimioterapia, né, o que é que eu tenho que fazer? Estudar, eu tenho que saber o que é que esse quimioterápico pode provocar de sintoma e já manejar o sintoma, ou mesmo antecipar a presença desse sintoma. Se eu sei que sei lá, vamos falar assim, um derivado de platina, cisplatina, ele causa muita náusea e pode causar diarreia, e eu tenho que já gerar, né, para o paciente possibilidades para manejar esses sintomas, ou mesmo evitar que sinta esses sintomas. Então a gente já entra com a medicação, obviamente o médico entra com a medicação, e a gente entra com todo o manejo nutricional para evitar. A gente vai comentar um pouquinho mais para frente. E aí, a suplementação nutricional, ela é muito bem-vinda no paciente oncológico, em quimioterapia ou mesmo nos outros tratamentos. Então, quando a gente fala de quimioterapia, você tem um agrave a mais, né, e tem a possibilidade de perda de massa muscular. Isso é inerente, o paciente vai acabar perdendo massa muscular. Primeiro, pela própria doença, né, que vai produzir o fator indutor de proteólise, como eu tinha falado, e também pela própria patologia. Tanto que, associado aos tratamentos quimioterápicos, está sendo muito bem visto, não sei se tem gente aí da área de educação física, a prescrição de treino, né, de atividade física. Quanto mais atividade física, obviamente, aumenta o gasto energético e a nutrição tem que acompanhar. Não adianta também eu prescrever treino, né, o professor de educação física, prescrever o treino e a nutrição não acompanhar, senão ele está promovendo também pode promover um balanço calórico negativo. Mas em relação à suplementação oral, o nutricionista vai avaliar e investigar se realmente é interessante a utilização. Muitas vezes é um bom caminho, porque a suplementação oral, ela tem um sabor agradável, existem inúmeros tipos de suplemento no mercado, né, disponível, e você pode ir utilizando e variando, né, inclusive, a possibilidade. Então, como o paciente ele pode nausear, teoricamente a gente pode, sei lá, começar por um sabor mais forte. Tem suplemento de sabor chocolate, e aí você vai modificando, né, se ele aumenta muito náusea, um paciente que está tendo muita náusea recorrente, náusea, pode até ser a náusea antecipatória também, a gente acaba modificando o sabor, puxando para um sabor mais neutro, algo que ele consiga mascarar, batendo com frutas, ou mesmo com preparações lácteas, ou mesmo com outras preparações, com café, coisas do tipo. Mas o DITEM traz como nível de evidência baixo, caso também a gente não consiga atingir as necessidades. Ele bota aqui, ó, a suplementação oral está indicada em pacientes que não conseguem atingir suas metas nutricionais, através da dieta oral exclusiva. Se o paciente come, ótimo. O problema é que, muitas vezes, esse paciente não consegue comer. Seja pela anorexia, seja pela dificuldade da digestibilidade, ele tem uma sensação de empachamento, ele come um pouquinho, já se sente satisfeito, seja pela astenia que eu comentei, aquela fadiga, que o paciente só quer ficar na cama, não quer comer. Então, tudo conversa com
o consumo alimentar, que vai conversar com a desnutrição. A gente vai chegar lá também. Então, aqui o próprio Ditten, que ele fala. Então, em relação à terapia nutricional, no paciente em tratamento com quimioterapia ou radioterapia, né? Ele fala, o manejo nutricional no paciente deve ser realizado previamente. Quanto mais cedo a gente conseguir abordar nutricionalmente esse paciente, melhor vai ser a chance dele, frente, obviamente, a melhora do estado nutricional. Ou mesmo, né, tem tratamentos que são paliativos, né? Então, a nutrição, obviamente, não vai conseguir reverter o prognóstico de uma doença, mas ela pode dar qualidade de vida. Eu costumo falar muito, seja com alunos ou mesmo com colegas, que na nutrição oncológica é um pouquinho diferente daquela nutrição da proibição, né? A gente tem uma nutrição, mas não que as outras não sejam, mas é uma nutrição bem voltada para a humanização e entre aspas, para a vontade do paciente. Eu lembro de um senhorzinho que chegou no meu consultório e ele vinha com a perda de peso e tal, uma leucemia, e me relatou que ele comia mocotó às 5 horas da manhã. Né? Ele tem uma vendinha, não sei como é que chama, ele trabalhava no centro de abastecimento e ele vendia esse tipo de refeição. Ele falava, poxa, parei de comer, estou perdendo peso. E, lógico, o que é que você pensa? Pô, mocotó, né, paciente com câncer, vai liberar isso. Mas, nesse caso, inclusive, né, é indicativo. O paciente não está conseguindo alimentar, está perdendo peso, come o que tu gosta. Né, come o que... É melhor ele comer mocotó, me permitam falar, do que ele não comer nada. E ele desnutrir e chegar, né, ter um pior prognóstico. Obviamente que com ele comendo esse mocotó, ele vai melhorar o status dele, a clínica dele, e vai poder fazer as refeições mais controladas, né? Então, o manejo nutricional deve ser iniciado no momento do diagnóstico para todos os pacientes, seja ele ambulatorial ou internado. Né? O paciente ambulatorial, ele tem eu vou botar como vantagem, né? Uma vantagem sobre o paciente internado, que é essa capacidade de estar interagindo mais com a família, essa capacidade, ele também tem uma clínica melhor. Por que ele tem uma clínica melhor? Porque ele não está no hospital, porque assim, para a gente estar no hospital tem que estar monitorado por conta de algum motivo. Você está lá no hospital por conta de algum motivo, né? Então, no ambulatório, você, né, faz a medicação e vai para casa. Tem esse texto, né, a questão da alimentação também é favorecida, né? Porque no hospital não é você que escolhe o que você quer comer. Você não gosta, enjoou de peixe, o que você vai fazer? O prato do dia do hospital é peixe, né? E não tem entre aspas, né? Pode ser que não tenha uma substituição, coisas do tipo, ou mesmo já enjoou do tempero, né? A gente em casa enjoa do tempero, imagina um paciente no hospital, que vem a comida, né, um paciente com a dieta hipossódica, né, porque nunca é o câncer também isolado, né? Você tem um paciente tratando o câncer que tem diabetes, tem hipertensão, e tem uma doença renal associada, então um monte de fatores. A gente tem que manejar tudo isso. E aqui, né, mais especificamente sobre o cuidado no manejo aí dos sintomas que podem ser gerados pela quimioterapia, inclusive. A gente não chama de efeito colateral porque é um efeito esperado, né, entre aspas, esperado. A gente chama de toxicidade, porque assim, se você faz uma medicação que ela é para ter um efeito, ela gera um efeito adverso, um efeito que não é para ela causar, efeito colateral, efeito adverso. Mas quando ela gera um efeito, né, que é esperado, só que atua em outras células com o mesmo efeito, a gente já sabe, a gente chama de toxicidade. E a gente costuma falar quimioterapia antineoplásica como só quimioterapia, né? Mas, por exemplo, usar antibiótico é uma quimioterapia, utilizando algum agente, né, biológico para matar a célula. Mas vamos lá. Em relação à disfagia, né, que pode acontecer muito também em pacientes com doença de cabeça e pescoço, ou mesmo, né, com tumor no pulmão, ou até mesmo um linfoma pode acabar acontecendo também, enfim, várias possibilidades. A gente tem que trabalhar, obviamente, com quem entende do assunto. Então, não vai ser eu, nutricionista, quem vou mediar, né, em relação a qual a capacidade, né, deglutiva desse paciente. Precisa de um fono. Né? O fono precisa dizer qual é a consistência adequada. E a partir da fala, né, do fonoterapeuta, qual a consistência eu devo utilizar, aí sim eu vou fazer a prescrição dietoterápica ou dietética. Então a gente tem que ajustar, né, a consistência dessa dieta, né? A gente pode utilizar espessantes naturais, como por exemplo a água de chia, ou mesmo espessantes artificiais. A gente tem no mercado uma grande gama de espessantes também. Né? A gente pode usar mandioca para poder espessar. Né? E o grande lance dessa questão
do espessar o alimento, é porque o líquido ele desce muito rápido e pode gerar uma broncoaspiração. Já o alimento mais espesso, né, ele desce mais lento e, consequentemente, a gente vai ter uma melhor comunicação da nossa laringe e faringe. Uma outra coisa que a gente tem que ficar muito atento é o aporte calórico das refeições. Se a gente vai trabalhar com refeições, né, pastosas, tá, a gente tem que gerar possibilidades para aumentar essa densidade calórica, como, por exemplo, um mingau onde a gente pode colocar um ovo para cozinhar junto no mingau, né, a gente chama de mingau abominado, usar leite líquido e leite em pó juntos na mesma preparação, ou mesmo usar o suplemento, numa sopa, adicionar o azeite de oliva, um óleo de coco, ou mesmo um óleo de soja, não tem um óleo de azeite de oliva, tá? Usa o óleo de soja. Por quê? 1 grama, 1 ml de óleo, né, de gordura, vai dar 9 calorias. E é importante a gente conseguir nutrir o paciente no que diz respeito à gordura também, né? Lembrem que, né, os meninos até falaram, e eu falei várias vezes aqui já, e ele tem a doença, né, o câncer, tem uma característica mais voltada para o uso de glicose. Só que ele precisa de gordura, porque quando você está fazendo célula, você está multiplicando célula, lembra aí como é a nossa célula? É uma bicamada fosfolipídia. De onde vem essa gordura? Ou vem da alimentação, ou ele vai degradar outras células também para poder formar, para poder adquirir essa gordura. Então, ele tem um metabolismo super inteligente, porém a gente não consegue controlá-lo, né? Seria interessante se todas as células tivessem uma característica parecida e a gente conseguisse controlar, né? Obviamente. Então, essa necessidade de aumentar o aporte calórico das refeições, a gente chama de densidade, né? Densidade calórica, é extremamente importante para aquele paciente que consegue comer pouco, não está comendo muito, né? Você consegue ofertar uma quantidade de caloria a mais. Evitar alimentos duros e secos, né, por conta da própria digestibilidade, às vezes a questão da mastigação pode estar deficitária também. Preferir alimentos umedecidos, isso no caso da disfagia, né, propriamente dita, é mais fácil, né, de descer o alimento com caldo, né, alimento umedecido. E um detalhe, se o paciente estiver num tratamento hospitalizado, uma coisa que a gente tem que olhar sempre é a elevação da cabeceira. A elevação da cabeceira da cama, ele é mais determinante, inclusive, para evitar refluxo gastroesofágico e broncoaspiração do que o posicionamento final de uma sonda nasointeral. Né? E o uso da sonda, da terapia de nutrição enteral, caso a gente tenha disfagia grave e precise de sonda. E aí tem outra característica, a odinofagia, né, a dor ao engolir, a gente pode também associar, ajustar essa consistência da dieta, também ficar atento ao aporte calórico. Suplemento nutricional é muito bem-vindo nos dois casos, tanto na disfagia quanto na odinofagia, já que não consegue comer tanto, suplementa, né, dá um suplemento hipercalórico, hiperproteico. A digeusia, né, a digeusia está relacionada aí também com estimular, né, essa ingestão dos alimentos preferidos. Então, se o paciente ele tem essa dificuldade na alimentação, a gente tem que estimular realmente que ele consuma, que ele possa consumir os alimentos que ele mais gosta, né? Então, uma das coisas que a gente pode fazer enquanto nutricionista na primeira consulta é já antecipar, né, quais são os pratos preferidos, o que é que o paciente mais gosta de comer, né? Preparar pratos mais coloridos e visualmente apetitosos, o uso de ervas, né, e especiarias para acentuar o sabor dos alimentos. Porque imagina aí, a gente, de uma forma geral, né, como eu falei, né, a gente às vezes enjoa do sabor dos alimentos. Imagina um paciente que ele toma, vamos falar mesmo cisplatina, ou mesmo oxaliplatina, e ele tem um gosto metálico na boca. Né? Ou paclitaxel, que é um quimioterápico utilizado para câncer de mama, por exemplo, é muito comum, né? A paciente fica com gosto alterado na boca, né, que é essa digeusia, né, alteração da palatabilidade, e ele fica com gosto adocicado ou mesmo um gosto metálico. E aí a gente tem que buscar variar os sabores, variar o uso dos temperos, das ervas, para poder melhorar a palatabilidade, né? Fazer com que o paciente consiga, né? Porque comer sem sentir o gosto é terrível, né? É terrível. Xerostomia, que é uma secura na boca, tudo isso pode ser causado pela quimioterapia, tá, gente? Então a gente tem que manejar esses sintomas ou mesmo antecipar a presença deles. Essa secura na boca, né, a gente tem que estimular o consumo hídrico. E uma das coisas que o paciente em quimioterapia ele precisa é beber bastante água. Então, a medicação, ela é sistêmica, mas no decorrer do metabolismo dela, né, a maioria delas é expelida, né, obviamente, pela diurese, né, no xixi. Se o paciente não bebe água, parte dessa droga, metabólitos secundários, pode ficar acumulado na bexiga e gerar, né, alterações, uma infecção
urinária. Então, essa semana mesmo a gente teve uma paciente na clínica que a gente fez o manejo dela, a orientação de que ela precisava beber bastante água, a droga que ela utilizou, a quimioterapia que ela estava utilizando, tem a capacidade aumentada de gerar, né, infecção do trato urinário, ela bebeu pouca água e realmente teve sangramento e tudo mais. Então a gente tem que ficar atento para isso, pedir que o paciente beba bastante água. E o consumo de líquido acaba aumentando, melhorando ou evitando, na verdade, essa secura na boca, xerostomia. Né? Adequar também a consistência dos alimentos, consumir alimentos umedecidos, né? Alimentos adstringentes, usar gota de limão nos alimentos para estimular, né, a palatabilidade, ter mais uma umidade, né, na boca, que vai ajudar. E aqui, né, mucosite oral. A gente fala da mucosite, né, que a mucosite ela pode estar presente em todo o trato gastrointestinal. A gente fala de mucosite oral, que são as feridas, né, aftas na boca, e isso interfere muito, né, em relação à alimentação. O paciente está com essa ferida na boca, ele não consegue comer, alimento mais ácido ele não consegue, fruta é difícil, né, então a gente tem que mudar a consistência da dieta de acordo com o grau da mucosite. A gente já, quando a gente vai prescrever, quando o paciente vai iniciar o tratamento, a gente já orienta em relação à mucosite para evitar. Então tem medicação, né, para poder passar na boca, para poder evitar, e tem um chazinho de camomila que pode ser feito, bicarbonato, bochecho com glutamina também. A glutamina, ele é muito, como é que eu posso falar, controverso em relação à utilização dele, né, principalmente porque alguns tumores têm uma enzima aumentada, que é a glutaminase, e ele vai utilizar a glutamina como fonte energética. Então, não existe consenso da utilização de glutamina, eu mesmo não uso, não costumo prescrever para os pacientes oncológicos, mas o bochecho com ela pode ajudar na mucosite oral, né, essa ferida na boca. Ou bicarbonato, ou mesmo, como estava falando, um chazinho, o bochecho com chá de camomila gelado. Você faz o chá de camomila, coloca na geladeira e faz o bochecho. Então, reduz o consumo, né, de sal, e aí já vai mudar a palatabilidade desse paciente, mas tem que diminuir para poder não estar agravando essa mucosite. Se necessário, a suplementação oral também vai ser bem-vinda, né? Evitar alimentos duros, secos, cítricos e, obviamente, picantes, né? À base de enxofre, condimentos muito apimentados, coisas do tipo. E evitar alimentos muito frios e muito quentes, também, obviamente. A gente vai falar ali da náusea, né? O alimento quente, ele pode exalar mais cheiro, né? Tudo que é né, em relação a preparações, né, preparações quentes, eles exalam mais cheiro do que preparações frias. E o cheiro, né, pode acabar atrapalhando esse paciente, né, lá como a gente citou da digesia, tração da palatabilidade, e o próprio disosmia, né, que é o cheiro incomodando, pode acabar atrapalhando esse consumo. E tudo isso, como eu falei anteriormente, conversa com a desnutrição. Se o paciente não consegue comer, ele vai desnutrir. Né? Então, né, evitar essa extrema temperatura. Na náusea e vômito, né, oferecer bebida à base de gengibre. Gengibre é excelente. Costumo utilizar tanto o chá de gengibre quanto a balinha de gengibre. Isso é uma ótima recomendação. Né? Observar, obviamente, se o paciente é um paciente diabético também ou não, mas a balinha não vai fazer tanta diferença também se o resto do plano alimentar está controlado. Mas a balinha de gengibre antes da refeição, para estimular, dar uma limpada no paladar e evitar essa náusea, né, e vômito. Então, náusea está presente em cerca de 70% dos pacientes que fazem quimioterapia, eles sentem uma náusea, quase que, né, quase a grande maioria, né. Realizar refeições em ambientes tranquilos, com mastigação lenta, pequenas porções de alimento, né, local arejado. Existe náusea antecipatória que só do paciente, né, ouvir a voz do nutricionista, já aconteceu comigo, inclusive, do paciente ter que ir para a clínica. Tinha um paciente, né, que era de Itaberaba, e ele não tinha náusea em casa, nem nada do tipo, mas todo dia que ele ia tratar, ele já saía de casa enjoando, porque ia para a clínica. A gente chama de náusea antecipatória. Né? A psicologia explica isso. Então, a gente tem que preferir alimentos, né, secos e sem alto teor de gordura, no caso da náusea e vômito, para estimular, né, a digestibilidade, não ficar com esse alimento, né, muito tempo, né, má digestão, um alimento que tem muita gordura, ele demora mais para ser digerido. E aí, no caso da náusea e vômito, preferir alimentos cítricos e alimentos gelados. Você vê que né, vai avesso a recomendação para mucosite, mas enfim. E só ficar atento, obviamente, eu tenho algumas medicações quimioterápicas
que a gente não pode utilizar gelado, né? Oxaliplatina, por exemplo, que é utilizado para tratamento de cânceres de intestino, né? Então não pode usar gelado, por conta de dar uma parestesia e tal. E evitar líquido durante as refeições, é uma possibilidade de evitar náusea também. E bem regional, a gente tem aí o umbu, caju, que são alimentos adstringentes que vão minimizar essa náusea. A uva roxa, sem caroço, também ajuda bastante, colocar ela na geladeira e ofertar para o paciente, ofertar para o indivíduo, né? Diarreia pode ser ocasionada também, pode estar presente. E aí, no caso da diarreia, a gente recomenda também a retirada de glúten, de lactose e sacarose, né, em grandes quantidades, ou, se possível, total, durante o período. Então, o indivíduo está fazendo quimioterapia, infelizmente, o intestino dele acaba sofrendo consequências, né? Pode causar uma desbiose intestinal e tal, porque é uma droga sistêmica que vai impactar as células de rápida divisão. Todo o nosso trato gastrointestinal tem células de revestimento que tem essa mesma característica, rápida divisão, então ele vai ser impactado. E aí a gente tem que, opcionalmente, retirar a lactose. A lactase, ela é uma enzima que ela fica numa borda, né, das microvilosidades, né, do enterócito, e aí quando a gente perde as vilosidades, as microvilosidades, a gente vai perdendo a capacidade absortiva da lactose também. Né? Muita gente tem intolerância à lactose por conta de uma saúde intestinal não tão equilibrada. Né? E aí, como a lactase está em cima, está no ápice, ou mesmo está na portinha do enterócito para poder entrar, né, a lactose, e aí ser quebrada, né, em glicose e galactose, quando a gente perde essa capacidade, perde essa enzima, a gente vai ter uma condição adquirida, né, de intolerância à lactose. Evitar preparações gordurosas e condimentadas, aumentar a ingestão de líquido, ofertar dieta pobre em fibra insolúvel, que é aquela fibra que vai acelerar o trânsito intestinal, os alimentos, a gente já cita os alimentos, inclusive, se tiver nutricionista aí, a gente já faz dessa forma, né, e orienta quais os alimentos, a gente fala, obviamente, para o paciente, evite fibra insolúvel, ele não sabe. A gente fala quais são os alimentos que ele deve evitar. No caso da constipação, é o contrário, né? Estimular mais o consumo de fibra solúvel, diminuir fibra insolúvel, né? Estimular o consumo de alimentos e preparações, né, ricas nesse tipo de fibra, aumentar o consumo hídrico, que muitas vezes está baixo, né? A grande maior parte da população brasileira não toma água o suficiente, né? Mais de 50%, né? A maioria não toma água o suficiente, e com doente oncológico é igual. E estimular a atividade física. E no caso da inapetência, aí vem inúmeras possibilidades, mas olha só, que a diretriz de nutrição oncológica fala: aconselhamento nutricional profissional e profissional especializado em nutrição oncológica, aumentar a densidade calórica dos alimentos e orientar dietas hipercalóricas e hiperproteicas fracionadas em pequenas porções. E, no caso de inapetência, estimular o consumo dos alimentos de preferência, o alimento que a pessoa mais gosta. Né? Então, faz com que ele coma, seja o bolo de chocolate, dá lá e come bolo de chocolate, porque vai ter melhor comer bolo de chocolate do que não comer nada. Só não pode o paciente se enganar e achar que vai ficar comendo bolo de chocolate o tempo todo. Mas, enfim, então essas são algumas recomendações. No caso da inapetência, eu julgo como a toxicidade, né, a manifestação de toxicidade mais difícil da gente manejar. Porque não depende. Imagina, você fala, o paciente não está conseguindo comer, não tem apetite, não adianta só aconselhamento. Fala, você precisa comer, tá? E o paciente, muitas vezes, o doente oncológico, muitas vezes, ele até sabe que ele precisa comer. Ele fala assim, poxa, eu sei que eu preciso comer, só que eu não consigo. E aí, a gente parte para uma segunda linha. Que aí o nutricionista sozinho, obviamente, não tem como atuar, obviamente, sozinho. E aí o Sun Tzu ainda falou aqui, ó, vencer todas as batalhas não é o maior triunfo. O maior triunfo é vencer seu inimigo sem precisar lutar. Então, antecipando esse problema, né? Esse indivíduo que a gente sabe, está com baixo, está perdendo peso, ou mesmo já come pouquinho, né? Durante o momento veio com diminuição do consumo, a gente pode, por exemplo, utilizar esses orexígenos. O médico é quem tem que prescrever. Então, a gente tem agonistas da serotonina, corticoide, muito utilizado em muitos dos tratamentos, e acaba já ajudando um pouco no apetite, né? Porque a dexametasona, por exemplo, e a prednisolona é muito utilizado para combater, né, as reações adversas, né? Eles são antialergênicos, né? Assim, e acabam estimulando também um pouquinho o apetite. Aí a gente tem agonistas de neurocilina, né? E os antagonistas da dopamina. Então, essas medicações, além dos benzodiazepínicos, essas medicações podem estimular
o consumo, né, o apetite. Então, o médico ele tem que estar, obviamente, né, ligado a todo esse contexto. O médico ele vai estar atento no peso, porque, assim, não sei se vocês sabem, né, a quimioterapia, quando ela vai ser calculada a dose, calcular a maioria dos quimioterápicos é por superfície corporal. Então, a gente pesa o paciente, tem a altura dele, né, mede e pesa, e a partir da superfície corporal, essa medicação vai ser preparada. A dose exata. Então, se o paciente perde peso, o que é que vai acontecer? Obviamente, a droga, né, a quantidade do quimioterápico vai ser menor. Ou seja, isso pode, inclusive, protelar o tempo de tratamento. E quando ele perde massa muscular, músculo mesmo, ele tem mais chance de apresentar toxicidade. Então, vira uma bola de neve, porque ele perde peso, ele perde massa muscular, obviamente, e aí acaba tomando menos medicação, mas tendo mais toxicidade. E aí tem mais sintoma, e aí come menos e perde mais peso, e vira uma bola de neve. Então, a gente tem que atuar evitando perder essa batalha, né? Ou mesmo antecipando, para a gente não precisar lutar essa batalha, já tendo aí essa possibilidade de usar os orexígenos. Então, a indicação da utilização do orexígeno, sim, medicamentos oxígenos podem ser utilizados nos pacientes com câncer, mas a escolha do tipo de medicamento deve ser individualizada. Cada paciente ele vai utilizar um medicamento, né, específico, e o médico é quem vai utilizar. E assim, deixa eu voltar aqui. E avaliar com cautela a suplementação em pacientes com plaquetopenia. Paciente que tem a plaqueta está muito baixa, talvez não seja interessante, obviamente, né, pelos motivos clínicos, né, utilizar muitas das medicações, como, por exemplo, né, os que são anticoagulantes, né, e aí a gente vai ter, né, um estímulo a sangramento, coisas do tipo. E aí, né, já terminando, acho que está no e o Sun Tzu fala mais uma coisa, ele fala assim, apenas gostar ou usar muito de palavras não basta, é preciso transformá-las em ação, em atos e ação. E de fato, isso em toda a nossa vida, né, a gente tem que, além de gostar, de estudar e tudo mais, a gente tem que transformar em ação, né, seja na ciência, seja na nossa vida como um todo. E aqui eu trago coisas que a gente faz lá na clínica, né, uma água aromatizada, que é tão simples e fácil de utilizar e faz com que o paciente beba mais água e as próprias ervas ou frutas que a gente vai utilizar vai ajudar no combate à náusea, combate, né, à inapetência, coisas do tipo. Aqui uma água com abacaxi, hortelã e cravo, né, o cravo ajuda muito em relação à inapetência, até a questão da náusea também, e do outro lado ali uma laranja com canela e hortelã. Tem um outro suplemento, ele até saiu de linha, que é o Chicken Up Quench. Era um suplemento da Nestlé que ele era para estimular a palatabilidade. Estimular a produção de saliva na boca. E a gente utilizava para estimular a palatabilidade. Mas eles tiraram, né, pelo fim, acho que estão mexendo na fórmula para lançar de novo. Mas a gente fazia isso também para os pacientes e tinha bastante resultado. Aqui um morango, laranja e manjericão, né? Morango, hortelã e cravo, então dá para a gente montar inúmeras combinações e ofertar para o paciente. E vai estimular, né? Isso em casa também pode ser feito, então bota água lá e faz, obviamente, com os cuidados, o manejo na higienização dos vegetais, que a gente também orienta, que é importante. E aí, queria fazer um convite também, na verdade eu ainda não abri as vendas, mas já antecipando aqui para vocês, né, em primeira mão, que em dia 24 e dia 31 de outubro, eu vou estar ministrando um curso de introdução à nutrição oncológica. Então, quem tiver interesse, né, fica ligado aí, no meu Instagram, no meu perfil, ou mesmo fala comigo, aqui para frente, no próximo lâmina, tem os meus contatos, e eu vou estar divulgando esse curso muito em breve nas minhas redes sociais, ok? Aqui os meus contatos, né, meu e-mail, meu Instagram, meu telefone, meu WhatsApp, e eu deixo aí uma fala do Abraham Maslow, que ele fala, se a única ferramenta que você tem é um martelo, tudo começa a aparecer com prego. A gente sabe que muitas vezes não é prego, é um parafuso, né, coisas do tipo. Então a gente tem que abrir a nossa caixinha de ferramentas, seja qual for a nossa área, né? A gente não tem que querer tratar todo mundo com o mesmo método. Ok? Muito obrigado, meninos aí. Acho que eu consegui chegar no tempo certinho, né? Chegou certinho. Pronto. Muito obrigado, tá, professor, pela palestra agora de noite. É um assunto bastante importante para o conhecimento de todos. A gente vai ver agora
alguma pergunta aqui para poder o senhor responder. Deixa eu verificar aqui nos Enquanto o comentários. David vai analisando os comentários, eu quero aproveitar para dar uns 10 centavos a respeito da palestra do Rodolfo, porque foi até um pouquinho tiete enquanto ele palestrava, né? Eu lembrava da questão da subjetividade dos pacientes, né? A gente que trabalha com esse atendimento direto, né? A gente vê muito essa questão do que é preciso ser feito, daquilo que o paciente quer fazer e o que ele pode fazer, né? Às vezes o paciente quer emagrecer, só que ele não tem recursos financeiros, né, para poder bancar uma dieta ideal, bancar a mesma dieta dos influenciadores que ele acompanha, né? E esse tipo de olhar, de trato, né, independente da condição oncológica ou não, faz toda a diferença no trabalho da gente, né, pelo fato de trabalhar com esse acompanhamento com as pessoas. Então, foi um tema muito bem abordado pelo Rodolfo. Gostaria de agradecer mais uma vez pela presença, né, enquanto você estava expondo ali, o Edinaldo estava conversando comigo, e ele estava falando que era uma figura, né, e de fato, durante a explanação, muito bem feita, de forma muito delicada e cuidadosa. Eu que agradeço Ok. o convite e a disponibilidade de vocês. Desejo muito sucesso. Pronto. Vamos lá, por conta do tempo, né? Há uma pergunta aqui da Lenita. Qual o benefício da suplementação de glutamina em pacientes com mucosite? Lenita, né? Maria Lenita. Na verdade, eu não aconselho o uso, né, da glutamina oral, você consumir. Mas o bochecho pode ser possível. O bochecho ele vai diminuir, porque a glutamina ela serve de recurso energético para células de rápida divisão também. Mas se a gente pensar que ela serve de recurso energético para células de rápida divisão, a célula cancerosa também tem essa característica. Então, a gente pode fazer o bochecho, que vai ficar parte dela próxima a essa ferida na boca, e pode ajudar, mas existem outras coisas mais seguras, né? Como eu falei do chá de camomila gelado, que pode ser interessante, ou mesmo de carbonato, que é muito mais seguro e mais barato também. Pronto, vamos para uma outra aqui. O Alfredo que mandou. Pacientes com câncer de mama, como é o controle da dieta nos casos triplo negativos e lumial A e B? A gente tem, na verdade, eu falei até direcionado para desnutrição e tudo, mas no câncer de mama, muitas vezes a gente tem um efeito contrário, né? O paciente aumenta um pouquinho o peso, a gente tem que controlar a alimentação, principalmente por conta da própria quimioterapia, né, do próprio tratamento, que promove um pouquinho de ganho de peso, a questão da utilização do corticoide. Mas em relação ao triplo negativo, né, onde ele não tem esse estímulo para hormônio, né, teoricamente é até mais tranquilo para mim. A gente não tem tantas restrições no que diz respeito a, por exemplo, a soja, a linhaça, coisa do tipo que a gente teria no hormônio positivo. Mas o manejo desse paciente, o manejo nutricional desse paciente é, de fato, uma dieta que a gente vai contemplar vegetais coloridos, vegetais de capacidade, né, de antioxidantes, mas sem deixar de contemplar a oferta proteica, que tem que estar aumentada, praticamente para todos os tipos de câncer, e sempre observando o estado nutricional inicial. Como é que ela está? Então, muitas vezes, né, eu até falo com os pacientes, né, você não vai se preocupar se você aumentar um pouquinho o peso, um pouquinho acima do peso e tudo mais. Fazer dieta de restrição. No momento posterior, logo posterior, terminou o tratamento, aí a gente pode fazer uma reeducação alimentar com a intenção de perda de peso, mas restrição durante o tratamento, não. Não sei se eu consegui contemplar aí a dúvida do Alfredo. Ok. Então é isso. Muito obrigado. A gente segue agora com a próxima palestrante, tá, gente? Aguardem. Valeu, Rodolfo. Obrigadão. Valeu, Deus. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.